Vamos lá. Manhã de terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. E esse daqui é um daqueles vídeos que a galera que acompanha aqui o canal sabe que de vez em quando eu faço que eu só ligo a câmera e vambora. Às vezes é pra desabafar, às vezes é pra comemorar alguma coisa, às vezes é... Mas no geral é quando alguma coisa me incomoda. Algumas coisas me incomodam positivamente, né? Pô, tem que falar sobre isso, e algumas não. E o que tá me incomodando nesse momento? Se gostar do vídeo, se inscreve, deixa o like, tá? É que, se você reparar a nossa janela até agora, a nossa janela não tá ruim. O Fluminense, se eu falasse pro Gabriel do meio de dezembro, que a gente teria contratado o James, não é uma super contratação, mas é uma contratação boa, uma contratação que é o tipo de aposta que eu acho que o Fluminense sempre tem que fazer. E dado o mercado maluco que se está no futebol brasileiro, eu acho que isso não dura nem até o final da temporada, esse mercado nesse valor. O Fluminense não pagou muito pelo zagueiro, né? O Fluminense está trazendo um lateral esquerdo de nível de seleção brasileira e por um preço ainda abaixo do James, né? Que não é velho, não tem um histórico grande de lesões, tem uma lesão muito complicada, que é o Guilherme Arana. Sonho do Fluminense por um bom tempo lá atrás, quando ele custava mais e a gente tinha menos dinheiro. Agora se encontraram. E o Fluminense consegue trazer um bom lateral, uma posição que a gente não precisava de titular, mas a gente reforça elenco. E a outra contratação do Fluminense é o tal do ponta construtor, que a gente sentiu tanta falta no passado e que era talvez o jogador, o Savarino ainda não está rendendo ainda, né, mas muito pouco. Mas pensando em contratação, era o ponta construtor que a gente tanto tinha necessidade para poder não ficar só dependendo de dois pontas de velocidade, igual era o Serna e Canóbio. Outra necessidade que a gente tinha de elenco, diminuiu o tamanho do elenco. O elenco do Fluminense era inchado. Eu fiz essa pergunta pro Renato Gaúcho quando ele estava saindo do Fluminense, na última coletiva dele, eu dou uma descascada na eliminação do Lanús, falando, olha, o Fluminense agora só vai ter uma competição até dezembro. O Fluminense tem um elenco inchado, tem 30 e tantos jogadores, que se a gente não vê um deles na relação, a gente acha estranho, a gente não acha normal. Não é que é um jogador da base e que é normal ele não ser. O Loyola, nesse momento, é normal. Ninguém vai ficar questionando se o Loyola tá relacionado ou não tá, por exemplo. E na época a gente tinha não, ao invés de Loyola era o Manuel. O Manuel vai ficar sem ser relacionado? Não é meio estranho você pagar um salário para um jogador desse? Enfim, 30 e tantos jogadores, um elenco inchado, redundante, vários jogadores que faziam a mesma função. Enfim, o elenco deu uma reduzida. A gente agora teve a situação do Fuentes, né? O Fuentes acabou não indo para o América do México, mas, pô, você pega ali... você pode não concordar com todas as saídas, tá? Ou pelo menos você não queria todas as saídas. Mas desde jogadores que foram saindo, tipo os da base, que venceu a idade e tal, o Iago Ferreira agora tá indo emprestado de novo, esses jogadores assim que a gente... Luan Brito saiu, João Neto saiu, jogadores que nem faziam ali verdadeiramente número, mas que seguiram na carreira. Mas até a saída do Thiago Santos, do Keno, o tempo que o Fluminense está dando para o La Vega jogar no Coritiba, por empréstimo, o empréstimo do Lima, a quase saída agora do Gabriel Fuentes. O Fluminense tá conseguindo fazer essa, entre aspas, limpeza. Hoje o elenco do Fluminense, ele não tem um tamanho, ele ainda é um elenco grande, mas porque de fato para jogar 3 competições no Brasil se precisa de um elenco um pouco maior mesmo. Mas ele não é mais aquele elenco inchado, gigantesco. Eu, por exemplo, talvez eu não me livrasse do Lima, mas também não consigo dizer que o tempo do Lima talvez não tenha acabado no Fluminense. Então a situação ela é complexa, entendeu? Ela não é tão simples quanto só o número, mas a gente conseguiu diminuir. E aí, por que eu falei, abri falando da janela? Porque, cara, aí a gente olha e fala assim, tá, mas a prioridade da janela era o 9 e o 9 não veio ainda. E a negociação com o Buanga, ou Buangá, ela é estritamente necessária, pô. Desesperadoramente necessária. E por quê? Tem 2 motivos aí nesse porquê. E eu ainda vou falar de outra que acabou se tornando necessária também. O primeiro motivo, porque a gente precisa de um 9. O Buanga não é 9 e tal, mas ele vai fazer a gente precisa de um fazedor de gols. É isso que a gente precisa, de um fazedor de gols. Porque no ano passado, quem fez os nossos gols? No geral, você vai ter o Germancano no primeiro semestre e no segundo semestre, Serna e Canóbio. É isso.
Esses foram os caras que fizeram os nossos gols. E aí você distribui 2, 3 gols para todo mundo do elenco. Nonato tem 2, 3 gols, Thiago Silva tem 2, 3 gols, René tem 2, 3 gols, Samuel tem 2, 3 gols, todo mundo supriu ali a falta de gols. Mas quem resolve no segundo semestre é Serna e Canóbio. 2 jogadores que não são goleadores. O Serna até está sendo de novo. Mas na característica deles não era assim. Eles se tornaram isso, mas principalmente o Serna, né? A gente precisa de um fazedor de gols. E o Bouanga é esse cara. Então esse é o primeiro motivo. A gente precisava contratar um fazedor de gols. Um cara que nas últimas 3, 4 temporadas meteu gol pra cacete. O Hulk podia ser esse cara também. Só que qual que é o problema se o Bouanga não vier? Segundo motivo. A expectativa subiu. Quando eu fui apurar o nome do Bouanga há pouco tempo, trocando ideia ali pra saber atualizações, uma pessoa me falou bem assim, cara, o Bouanga era a primeira opção do Fluminense. Quando vem o mercado de transferências, o Fluminense já estava em cima pra sondagem. Só que eu vi o valor na época de 12 milhões, que a proposta, eu vi de intermediários, que a proposta tinha que ser em torno de 12 milhões de dólares, e falou, putz, muito caro não vai dar. O Fluminense negocia com o Hulk durante um bom tempo, não fecha a contratação do Hulk, que eu, inclusive, na época, teria achado positivo o Hulk vir. Achava que dentro da possibilidade, achava que o Fluminense gastaria menos com esse valor. No meio da negociação do Hulk ali, eu ouço, olha, o Fluminense agora, depois da situação do Hulk, vai contratar um 9 e o gasto é entre 12 e 15 milhões de dólares. É o que o Fluminense está estruturando para poder gastar. Tinha essa informação, falei aqui no Raiz Tricolor, inclusive. Quando vem a negociação do Bouanga, o Fluminense faz 12, o Inter Miami faz 13, ele recusa uns 2 e o Fluminense volta com 15, né? Eles pedem 15, o Fluminense volta com 15. E aí negocia a forma de pagamento, já aceitaram isso, inclusive. Eu viro e falo assim, cara, eu não quero voltar pro Hulk. Eu queria o Hulk antes, mas agora me ofereceram esse. Agora me botaram num nível diferente. Um jogador que faz tantos gols contra o Hulk, mas em menos jogos, tá fisicamente mais apto e é mais novo. Talvez não tenha a mesma qualidade do Hulk, nitidamente, né? O Hulk é um jogadoraço. Talvez tenha feito isso numa liga que marca muito menos. Dito isso, meu irmão, é mais novo, vai durar mais tempo e faz mais gol, mas é muito mais caro. Mas subiu o nível, subiu o sarrafo. E aí, pô, quando você é criança, você adora comer sorvete. Você fica velho, ganha um dinheirinho, você compra aquele sorvete melhor, você não consegue mais comer aquele anterior. Não é nem que não consegue, aquele anterior não parece mais tão saboroso, né? Vocês sabem de qual sorvete que eu tô falando, mas não tá botando R$1 aqui. O bom, né? O ruim também não bota, então também não falo. Então, assim, é um pouco disso. Eu até achava bom o sorvete anterior, o que eu achava. Mas agora, o Bouanga precisa fechar. Por quê? Porque não vai ser do Bouanga pra cima. Dificilmente o Fluminense vai achar um jogador que tem as características físicas, números do jogador franco-gabonês. Dificilmente a gente vai achar pelo mesmo preço. Muito dificilmente. E aí, para superar a expectativa, vai ter que pagar mais. Vai ter, porque ainda tem outro detalhe. Para a janela do Fluminense se tornar uma janela muito boa, porque, novamente, eu falei, a janela não está ruim. A janela não está ruim. Mas para ela se tornar boa, ou muito boa, ou diria até perfeita, precisa de uma definição que só vem no meio do ano, o Nino. Sobre a situação do Nino, o que eu tenho falado? Olha, são 2 escolhas e eu não posso te afirmar que nenhuma delas está correta agora. Vou usar como exemplo o Vitão, que foi para o Flamengo, e a ordem de grandeza do valor é mais ou menos parecida com a do Nino, tá? O Fluminense não sabe quanto o Zenit vai pedir pelo Nino. O Fluminense não tem noção se o Nino vai vir para o Fluminense. O Palmeiras mandou um emissário, né, um representante lá para a Rússia para negociar o Nino e ele voltou sem nada. O Zenit não libera, o Zenit não é fácil, não libera dessa maneira. Então, no meio do ano, o que o Fluminense tem é uma indicação que no meio do ano eles vão conversar sobre a venda do Nino. Eles não aceitaram conversar em julho do ano passado, não aceitaram conversar em dezembro. E disseram que vão conversar no meio do ano. Então o Fluminense não tem certeza do Nino. Aí você pode falar, Gabriel, se não tem certeza do Nino, contrata alguém logo. E aí vem outra dúvida minha, que é, tem algum zagueiro confiável pra gente trazer? Confiável, não é só bom, é bom e confiável, que a gente saiba que o cara vai funcionar aqui. Certeza de 100% ninguém entende nada, mas quando você já conhece o jogador, você já tem os dados, já tem as preferências, já tem todo o cenário dele, fica mais fácil para esse jogador jogar bem. A gente tem algum, no valor aí de 10 milhões de euros,
Porque aí, por que eu levantei o nome do Vitão? Porque eu acho o Vitão pior do que o Nino. Acho um bom zagueiro, mas acho pior do que o Nino. A gente às vezes menospreza um pouco e a nossa própria memória de que o Nino, quando estava no futebol brasileiro, há 2 anos atrás, né? Agora, 2 anos, ele sai em janeiro de 24, né? Mas há 3 anos atrás, né? Há 2 anos e meio atrás, ele era o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E sem discussões. Não vem com, não, mas o zagueiro que a mídia fala, não, o Nino não era o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Em alguns momentos até com uma certa folga. Então assim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro por 10 milhões de euros é sensacional. E mais, vale esperar 6 meses para isso? Porque ainda é um ídolo. E eu tenho a impressão de que o Fluminense só está fazendo esse movimento de não contratar alguém agora para trazer no meio do ano, muito mais pela questão do ser ídolo e de não correr o risco, a diretoria, de ouvir mais uma vez, igual ouviria se não tivesse feito uma proposta pelo Aras, de que está deixando um ídolo ir para o Palmeiras, para o Flamengo, para qualquer outro time, porque o Nino está desesperado para voltar ao futebol brasileiro pela situação familiar, então ele provavelmente aceitará as propostas que vierem, Cruzeiro e etc. Eles estão optando por esperar esses 6 meses com uma zaga pouquíssimo confiável, porque Ignacio não é um zagueiro confiável, por mais que eu ache dos 4 o mais confiável, mas Ignacio não é. Ignacio quase perdeu uma bola agora pro Maricá, fez uma final de Carioca bizarra no passado contra o Flamengo, justamente nessa falta de confiança, e não é confiável fisicamente. O Freitas não é nada confiável, e o James também não me parece ser um zagueiro... Quando eu falo confiável, eu não tô falando um zagueiro ruim. Eu tô falando um zagueiro que domine uma bola e você consiga puxar o celular e olhar alguma coisa, que você tá tranquilo que o cara não vai perder a bola. Não dá. Todos esses zagueiros, principalmente o James e o Freitas, têm a mesma característica. Dominou, você fica na apreensão. Você sabe que houve um lançamentaço, um drible, um tapa na frente que vai gerar uma chance perigosa do Fluminense, ou então vai dar uma diarreia mental, vai perder a bola e vai gerar um ataque pros caras. O Freitas a gente já conhece mais, o James é uma impressão ainda minha. Então, eu acho que estão indo. A minha impressão é que estão indo com segurando essa contratação do Nino no meio do ano, não só porque por esse valor não se acha outro zagueiro, mas principalmente que o Nino é ídolo e não querem perder o ídolo. Dito isso, eu não consigo olhar para o mercado e pensar, se a gente pagar 10 no Nino no meio do ano, buscar um zagueiro agora pior do que o Nino por 10 é o que a gente vai achar. Então é difícil, eu entendo a dificuldade. Dito isso, a janela do Fluminense de contratações nessa temporada foi criteriosa e era algo que eu pedia muito. Em todas as janelas que eu acompanho aqui no Raiz Tricolor, desde 2018 para 2019, eu sempre falei, às vezes parece que o Fluminense faz muitas apostas e às vezes a gente não tem um jogador contratado dessa vez que a gente olha e fala bem assim, esse daí tá vindo porque... E aí insere aqui, porque o empresário empurrou, porque é amigo do presidente. Não teve. O Fluminense fez uma janela mais criteriosa. Liberou alguns jogadores que era para liberar mesmo. Você pode discutir que tinha que liberar mais, pode discutir que talvez não era para liberar um ou outro, mas fez ali uma liberação de jogadores também. A gente não viu aquela multidão de renovações até agora. Só que o problema é que não vem a prioridade. O Fluminense está fazendo uma grande festa de aniversário, mas o aniversariante não chegou ainda. A festa tá maneiraça, o aniversariante ainda não chegou. A prioridade é o camisa 9 e o zagueiro para repor, principalmente a saída do Thiago Silva. Porque se o Thiago Silva não sai, o Nino era plus. Não era necessário, era plus. Mas tem que vir esse 9, cara. Tem que vir esse 9. Tem que vir o Bonga, tem que fechar. Se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu.